Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rede Previdência. Eu me chamo Cirlei Rechetel e estou aqui com vocês todas as terças-feiras às 8 horas da manhã no programa RPPS de A a Z. Lembre de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de curtir este vídeo. É um simples procedimento para você e muito importante para nós, para que continuemos aqui semanalmente trazendo notícias e novidades do mundo do RPPS. Nesta manhã nós vamos abordar a recém-publicada Nota Informativa 11.220 da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social. Um documento muito bem elaborado, um documento ímpar que traz de forma rica e preciosa as informações acerca da conduta dos RPPS diante da pensão por morte e da pensão alimentícia. O documento faz uma abordagem inicial trazendo a diferença desses dois institutos, a pensão alimentícia lá do direito civil e a pensão por morte aqui no direito previdenciário. E fala a respeito da conduta dos RPPS no que diz respeito principalmente à comprovação da dependência econômica para que o dependente faça jus, então, à pensão por morte. E aí também faz uma distinção, observação de que aquele que recebe pensão alimentícia, quando há o óbito daquele que está do alimentando, quando há o óbito dele, não é mais considerado lá no direito previdenciário para fins de dependência, para fins de recebimento de pensão por morte como dependente. Ele vai ser um recebedor desses alimentos, mas não na condição de dependente. Para isso, precisa comprovar a dependência econômica. Então, vamos lá. Na nota explicativa, fica muito claro e de forma bem esclarecida que se a pessoa vem recebendo pensão alimentícia em decorrência de um divórcio, em que, por determinação judicial ou então por acordo entre as partes, aquela pessoa ficou recebendo pensão alimentícia. E vem a óbito o pagador da pensão alimentícia. Então, para que essa pessoa venha receber a pensão por morte, ela precisa comprovar que há a dependência econômica. Essa comprovação se dá de forma judicial, por exemplo, se lá no processo de divórcio demonstrado está que há essa dependência econômica. E eu ainda vou um pouco mais além, porque imaginemos que esse divórcio aconteceu há muito tempo e o óbito aconteceu só agora. Lá na época do divórcio havia comprovação da dependência econômica. Então, se é muito antigo, há sim a necessidade do RPPS exigir essa comprovação agora. Isso, então, é um fato. Claro, está bem claro aqui na nota explicativa. A outra situação que a nota aborda é com relação à forma de pagamento da pensão. E ela também traz aí a forma de pagamento da pensão normal, né? Como é feita essa divisão por cotas para aqueles que já fizeram a reforma da Previdência. Por isso que eu falo que é um documento riquíssimo e vale muito a pena a leitura. Enfim, está habilitado essa pessoa que recebia a pensão alimentícia a receber a pensão por morte. E agora, como vai ser feito o pagamento no caso do servidor que veio a óbito já ter outros dependentes? Então, imaginemos, houve um divórcio, ele está pagando pensão alimentícia, casou novamente, ou vive em união estável comprovadamente com outra pessoa, tem filhos, e aí como vai ser feita a divisão na hora da pensão por morte? E aí a nota explica muito a respeito da aplicação das regras do regime geral, quando a lei do ente silencia a respeito dessa divisão, desse pagamento por cotas. Se a lei do ente, se a lei do município, do estado não falar nada a respeito, vai seguir as regras do regime geral. E aí o que diz? Que aquele que recebe pensão alimentícia, ele vai concorrer de forma paritária, vai concorrer igualmente com os demais beneficiários da pensão por morte, com os demais dependentes. Então, se há uma esposa atual, 2 filhos, como é que ficaria essa pensão? Como é que fica para aqueles que já fizeram a reforma? Vai ser 50% do valor do benefício, isso é fato, da remuneração que ele recebia, 50%, e 10% para cada dependente. Então, se partimos dos 50%, mais a esposa atual, 60%, 2 filhos, 80%.
Vem a outra pessoa, aquela que estava recebendo a pensão alimentícia, e vai também se habilitar nessa pensão por morte. Então, ao invés de partirmos aí do 80%, vamos partir do 90%, porque ela também tem sim direito a 10% da cota parte, como os demais. Então, 50% é o fixo e 10% para cada dependente. A cônjuge atual, 10%, os dois filhos, 10% cada um já dá 30%. Tínhamos os 50% mais o 30%, 80%. Com a entrada dessa terceira pessoa, vamos para 90%. E aí, apurado o 90%, esse valor será dividido em cotas partes para as 4 pessoas. Então, cada uma receberá 25% dos 90 apurados no que diz respeito, então, à composição do valor da pensão alimentícia. Então, essa é uma explicação que a subsecretaria traz para que os RPPS saibam como se comportar diante dessa situação. Para os demais, para aqueles que não fizeram reforma, estão valendo as regras então vigentes. Isso está disposto, inclusive, na emenda 103. Para aqueles que não fizeram reforma, a terceira pessoa vai entrar da mesma forma como está a legislação atual. Se existia a divisão em cotas iguais, por exemplo, o valor da remuneração, da última remuneração, dividido então para a esposa e para os dois filhos, para a esposa atual e os dois filhos, e aí com a entrada da terceira pessoa será então dividido em 4 cotas pelo valor, que era o valor da última remuneração, que é o valor que está lá na legislação para aqueles que não fizeram a reforma da Previdência. Então, essa sim é uma nota explicativa muito importante. Vou até colocar aqui a data em que ela foi publicada, nota informativa, número 11.220, publicada no dia 3 de agosto. Então, é uma leitura obrigatória, uma leitura que traz uma riqueza de informações, ela aborda outras situações com relação à pensão por morte, fala do acúmulo de pensão por morte, nos casos de pensão com pensão ou pensão com aposentadoria, fala a respeito dessa divisão, faz uma busca da jurisprudência no que diz respeito à divisão da cota parte para o recebedor de pensão alimentícia, traz súmula do STF, então é sim um documento muito rico e precioso. Parabéns à Subsecretaria da Previdência por ter elaborado uma nota informativa fantástica como essa e que servirá sim como apoio para os regimes próprios de previdência quando atuarem numa situação como essa. Fique conosco, na próxima terça-feira falaremos mais de regime próprio de previdência social. Uma ótima semana a todos!